Naqueles dias, ele foi ao monte orar e passou a noite orando a Deus. E quando era dia, ele chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também chamou apóstolos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é noite de Grupo Café. Hoje eu quero compartilhar esta palavra que Deus tem colocado no nosso coração, nessa série de lições dos nossos grupos cafés, falando sobre a oração que move montanhas. E eu quero te desafiar a entrar num novo nível de comunhão com Deus sobre sua vida. Amém? Mas antes vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus para fluir sobre nossas vidas, porque nós estamos na sua escola, na escola do Espírito Santo, e somente Ele, para que possa estar trazendo todo o entendimento que nós precisamos para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te louvar, eu quero te adorar. Ó Deus, esta palavra a qual o Senhor tem colocado em nossos corações, que venha, Senhor, ó Deus, edificar-nos, ó Pai, e levar, nos conduzir a estar mais perto de Ti, Senhor. Diante de Ti, eu coloco a vida de cada um dos irmãos, Senhor, que, Senhor, desta noite está, Senhor, ó Deus, Pai querido, com seus ouvidos atentos à Tua palavra, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa fazer um grande mover sobre suas vidas, trazendo a vitória, levando a manifestação da Tua glória, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos? Nós também estamos hoje com os nossos grupos cafés reunidos nos lares. Se você mora nessa região aqui de Volta Redonda, Porto Real, Resende, se você desejar que a gente possa estar vendo a possibilidade de abrir um grupo café aí onde você mora, fala com a gente, amém? Vai ser um motivo de muita alegria estar ampliando, alargando as tendas da Nação 400, amém? Então você pode estar falando conosco aí, e a gente vê a melhor maneira para estar levando também um grupo café à sua casa. Amém? Nós estamos aqui falando sobre oração. Oração é um diálogo, oração é a nossa conversa com Deus. Assim como eu hoje aqui estou conversando com você, aí do outro lado, eu não estou te vendo, mas eu estou crendo que você está comigo nessa live, amém? Nesse momento. E eu estou aqui expressando aquilo que eu tenho como entendimento, aquilo que eu tenho aprendido com o Espírito Santo de Deus e falando com você. Oração é isso, é a gente expressar esse diálogo com Deus, falar com Deus, e eu acredito que você está me dando algumas respostas aí, de acordo com como a gente vai brincando, vai conversando, você vai falando aí do outro lado o que você pensa, sabe? Eu penso que Deus também faz assim conosco. E agora nós lemos aqui esse texto em Lucas capítulo 6, verso 12 e 13, só para a gente poder repetir, diz assim: naqueles dias, ele quem? O Senhor Jesus Cristo foi ao monte orar e passou a noite orando a Deus. E quando era dia, ou seja, depois da madrugada, depois daquela noite, ele chama os seus discípulos e escolhe 12 deles, a quem chama os apóstolos. Foi o momento que Jesus separou daquela multidão de pessoas que o acompanhavam, ele separou 12 homens para chamá-los de apóstolos, 12 homens para cuidá-los mais de perto. Mas como ele chegou a esses 12 homens? Um processo de busca diante do Pai, de oração diante do Pai, para ver qual é a direção a ser tomada, para poder fazer não de acordo com a vontade dele, mas fazer de acordo com a vontade do Pai. Eu penso que esse precisa ser o princípio da vida de um cristão. Sabe, queridos, a palavra de Deus para nós nessa noite, nesse nosso estudo, é a oração, é indispensável em nossas ações. Nós não podemos tomar nenhuma atitude como cristãos sem antes falar com Deus, sem antes orar, sem antes buscar a direção de Deus.
Quem nos acompanhou ontem na live, eu peço até perdão porque demorou a subir a live para a internet ontem, então saiu um pouquinho fora do horário previsto, mas ontem a gente falou sobre Neemias no processo de reedificação dos muros de Jerusalém. E aí o que acontece? O primeiro processo de Neemias foi orar, foi buscar a direção de Deus, foi saber o que Deus queria, como Deus queria, quais eram as estratégias que Deus tinha para poder reedificar os muros de Jerusalém, e só assim então ele depois colocou mãos à obra para fazer aquilo que era preciso feito. Então a oração é indispensável em nossas ações. E o Senhor Jesus Cristo, ele deu uma grande lição em relação à questão da oração para nós. Ele mostra então a necessidade de submeter nas mãos de Deus qualquer decisão que nós devemos tomar a cada dia e em cada momento de nossas vidas. É isso que eu quero falar para você nessa noite. Se você é servo do Senhor, se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, se você quer andar segundo a vontade de Deus, então é preciso colocar diante do Senhor, entregar, submeter nas mãos de Deus as decisões que nós precisamos tomar nas nossas vidas. Nós falamos ontem sobre recomeçar, nós falamos ontem sobre reconstruir, nós falamos ontem como dar passos para resolver os problemas de nossas vidas. Então, eu acho que hoje é um complemento daquilo que nós ouvimos ontem. Então nós encontramos vários aspectos a serem considerados nesse processo, desse diálogo, desse processo de oração, de como se chegar a Deus para colocar as nossas situações diante de Deus. E o Senhor Jesus Cristo é um melhor exemplo para a nossa vida. Então a primeira coisa, Jesus, ele procurou um lugar secreto, um lugar isolado para orar. O Senhor Jesus Cristo, ele procurou um ambiente favorável para que ele pudesse estar na presença de Deus. Sabe, queridos, ele procurou um lugar em silêncio, um lugar quieto. Queridos, às vezes existem pessoas que não conseguem se concentrar direito e precisam então de um momento de isolamento. Tem gente que uma música, um louvor atrapalha, pessoas conversando atrapalha. Então, para conversar com Deus, é melhor um lugar secreto, é melhor um lugar separado, é melhor um lugar isolado. É mais tranquilo, é mais fácil. E também tem gente que tem timidez. Então, só estando você e Deus falando, você com Ele, você vai fluir melhor a sua oração, esse seu diálogo com Deus. Sabe, você pode falar, que tempo é esse? O seu TSD, como alguns dizem, tempo sozinho com Deus, tempo a sós com Deus, pode ser sua hora silenciosa, seu tempo secreto. O que importa é que você procure um ambiente onde você consiga se sentir com liberdade na presença do Pai. Então é importante que nós tenhamos um lugar de comunhão com o Pai Celestial. Sabe, é importante que a gente procure esse lugar de comunhão, porque assim fica mais fácil a gente aprender com Deus. Fica mais fácil para a gente entender esse segredo que Jesus tinha com o Pai. A gente aprende com o Filho, tá? A gente aprende com Jesus Cristo. Sabe, é um espaço. Procure um espaço que você pode conversar com Deus. Procure um espaço que você possa contar as suas expectativas a Deus, as suas preocupações a Deus, até as suas perspectivas sobre como você vê as coisas à sua volta. Eu estava me relembrando da mensagem de ontem. O que Neemias fez depois que ele chega ali junto a Jerusalém de noite? Ele passa 3 dias, diz o texto sagrado, observando todo o contexto à sua volta, observando as coisas à sua volta. Para resolver problema, a gente precisa observar as coisas à nossa volta. Mas aí vem o processo de oração. Observamos as coisas à nossa volta e compartilhamos com Deus para buscar a direção de Deus. Então eu quero te perguntar nessa noite, quanto tempo você já passou que você não tem um momento sozinho com Deus? Quanto tempo
tem que você não tem uma hora silenciosa com Deus? Um tempo diante do Senhor. Só você, como diz meu discípulo Felipe, tendo um tete a tete com Deus. Só você e Deus. Quanto tempo que você não faz isso? Então revise com cuidado, sabe, a sua vida e descubra, talvez, que o que está te faltando para as conquistas na sua vida é ter esse tempo isolado com Deus, esse tempo de oração com Deus. Jesus é o exemplo, ele fez isso, ele passou um tempo significativo em oração. Olha bem, queridos, ele passou a noite toda em oração. Repita comigo assim, ó, tempo significativo. Querido, um tempo significativo, um tempo que faz a diferença. Não foi uma questão de alguns minutos o tempo que o Senhor Jesus Cristo passou com o Pai Celestial em oração. Foram horas. Vou repetir, foram horas. E aí você me pergunta, Pastor William, é fácil reproduzir essa prática do amado Mestre Senhor Jesus Cristo? Claro que não. No começo, certamente não vai ser fácil para você parar para orar horas e horas. Tem gente que não consegue orar nem 5 minutos. Sabe, queridos, às vezes a gente participa de reuniões de oração com os irmãos, sabe, e não flui nem 5 minutos a oração das pessoas. A gente não tem essa prática, a gente não aprendeu a viver essa prática, a gente não tem esse hábito. Conforme eu ministrei ontem, nós somos aquela geração ativista, nós somos aquela turma do fast food, aquela turma que pega rápido, vai fazer, tem que resolver, pega, não pergunta a Deus, não ora, não gasta tempo de oração, não gasta não, eu acho que é ganhar tempo em oração, sabe? Quando a gente tem muita coisa para fazer, é melhor a gente orar mais, porque aí Deus vai remir o nosso tempo. Então, para conseguirmos passar um tempo significativo de oração, a gente precisa criar uma coisa chamada hábito. E criar hábito não é fácil, queridos. Estabelecer uma rotina não é fácil. Não é não, queridos. Põe um monte de coisa para atrapalhar. Além disso, desgaste emocional, desgaste físico. Criar hábito não é fácil. A gente tem um monte de coisa para fazer, aí a gente pensa, eu vou parar meia hora, eu vou parar 1 hora para orar, eu tenho um monte de coisa para fazer. Tem crente que pensa assim. Mas eu quero te dizer que se você tirar o seu tempo com Deus, tudo vai se tornar mais fácil depois, amém? Então é preciso você pensar, quanto tempo eu tenho estado com Deus? O tempo que eu tenho estado com Deus é um tempo de qualidade ou não? Como está esse seu relacionamento com Deus? Então, queridos, olha só, o hábito, ele se adquire no passar de dias. O hábito é adquirido através de meses e anos. Mas para você começar a ter um tempo significativo com Deus, você precisa começar a orar, você precisa começar a separar um tempo. Eu quero te desafiar nessa noite a mudar o seu hábito em relação à sua comunhão com Deus, em relação a esse tempo de oração com Deus. Sabe, queridos, por que eu falo isso? Porque quantas decisões nós temos que tomar a cada momento de nossa vida. Eu estava compartilhando ontem na palavra e compartilhei na igreja ontem sobre esta palavra e não lembro se eu falei também na live sobre esta palavra, mas quantas vezes nós nos damos mal porque nós não buscamos em Deus a direção para tomar as decisões. Na questão de ser apressado, né, o dito popular, o apressado come cru, sabe, queridos? São falhas que nós cometemos quando nós não buscamos a Deus. Quando nós não vamos diante de Deus para buscar em Deus a direção para a tomada das decisões. Deixa eu te dizer nessa noite, a oração é essencial na tomada de decisões. Vou repetir. A oração é essencial na tomada de decisões.
Se você é de Cristo, se você entregou a sua vida a Cristo, é imprescindível que você se coloque em oração para tomar decisões na sua vida. Deixa eu te fazer essa pergunta. Quantas decisões erradas você já tomou? Quantas decisões precipitadas você tomou e você já se machucou? Quantas? É normalmente assim, a gente se dá muito mal com as decisões precipitadas. Então, certamente, muitos de nós já caímos neste erro. Isso provavelmente já aconteceu com todos nós, porque nós agimos de coração, em vez da razão e senso comum de buscar a Deus para poder tomar os passos na nossa vida. Se nós vivemos por fé, nós precisamos acreditar na direção de Deus. Querido, parece loucura, mas nós precisamos acreditar na direção de Deus. E quando Deus não fala, aguarde, mas não seja precipitado. Olha o que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele foi escolher 12 homens. Mas para que ele pudesse escolher 12 homens, ele poderia escolher por simpatia, sabe? Olha, esse aqui sabe fazer isso. Olha, esse aqui tem recurso, pode me ajudar nessa obra. Olha, esse é eloquente no que fala. Esse aqui é ativista, esse aqui gosta de fazer as coisas. Esse aqui, qualquer coisa que eu peço, ele faz. Ele poderia escolher dessa maneira. Mas ele não escolheu dessa maneira. A gente escolhe assim, tá, querido? A gente escolhe dessa maneira, tá, filhos? A gente escolhe pela aparência, a gente escolhe pelo aquilo que a pessoa pode me favorecer. Mas Jesus não fez isso, não. Jesus, ele gastou tempo, ele buscou a noite inteira em oração, tentando ser guiado por Deus no momento de escolher os discípulos. Você consegue entender isso? Querido, a gente precisa aprender a viver assim, buscar em Deus, tentar entender o que Deus quer para nós, tentar entender qual é a direção que Deus tem para nós. Foi isso que Neemias fez. Ele primeiro buscou em Deus, Senhor, qual é a direção? E aí, olha, buscando a direção de Deus, Neemias, porque eu estou voltando na lição de ontem, se você não viu a mensagem de ontem, tenta buscar aí, tá gravado, tá bom? Tá aí postado aí. Então, o que Neemias fez? Ele buscou em Deus, e aí ele encontrou direção, tanto que ele teve o quê? Favor do rei. Ele encontrou o favor do rei, que deu carta para ele para buscar material, madeira na floresta do rei, buscar as coisas que precisava para poder trabalhar na reedificação dos muros de Jerusalém. Olha, queridos, é oração. A oração abre portas, queridos. A oração, queridos, opera milagres. Você crê nisso, querido? Então dá um glória a Deus aí e começa a orar. Foi isso que Jesus buscou diante de Deus para poder escolher os seus discípulos. Ou seja, ele vai, através da oração, buscar aqueles que o acompanhariam de perto. Aquele que, na verdade, ele o chama de apóstolos, porque seriam homens levantados para mudar a história do mundo. Olha, querido, as nossas decisões buscadas em Deus, com certeza, vão nos levar a grandes vitórias. Mas se a gente não busca em Deus, a probabilidade é de grandes derrotas. Tá, queridos? Então, eu quero te fazer esse desafio. Como é que está o teu tempo de oração? A oração é essencial para uma tomada de decisão. Atrás de Jesus, muitas pessoas marcharam, caminharam com ele, mas ele decidiu com quem ele estaria mais de perto. E nessa determinação, o que então ele faz? Porque, querido, escolher não é fácil, mas ele escolhe ir ao Pai em busca de oração, em oração para saber a direção. Então pense nisso. Certamente, se a gente se põe para buscar na direção de Deus, como o Senhor Jesus Cristo fez, certamente nossas decisões serão sábias e corretas.
e a gente não vai se machucar com as nossas escolhas. Então, a oração, ela é essencial. Ela é essencial para a tomada de decisões. Sabe, a oração, ela é uma conexão vital para a vida do cristão. Repita comigo assim, ó. A oração é uma conexão vital para o cristão. É importante lembrar sempre que a oração é essa conexão com o Pai, com o poderoso Deus, com Deus que pode todas as coisas, com Deus do impossível. É interessante e importante você se lembrar disso. É uma conexão de vida com o poderoso Deus, né? Fernandinho canta, poderoso Deus. Sabe, a oração é uma conexão com o poderoso Deus. O Deus do impossível, sabe, queridos? Então, essa oração, ela nos fortalece, ela gera em nós segurança no poder espiritual. Sabe, queridos? Ela nos aproxima do Senhor dos Senhores. Olha o que o Senhor Jesus Cristo fala em João capítulo 15, versículo 17, na sua oração. Ele fala muito forte, ele fala assim, ó, se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em você, peça tudo o que quiser e isso será feito por você. Olha que coisa linda o Senhor Jesus Cristo fala. Então, para receber o que pedimos em oração, essencialmente, então, o que eu preciso? Ter essa conexão com o ungido, com o Senhor Jesus Cristo. Para receber o que pedimos em oração, é preciso ter essa conexão vital com o Senhor Jesus Cristo. Comunhão plena com o Senhor Jesus Cristo. Sabe, eu penso que é a Trindade. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Deus. Bom dia, o Senhor Jesus Cristo. Sabe, querido, é buscar esta comunhão com Ele. Eu penso que isso não pode faltar na vida de um cristão. É a resposta para um motivo pelo qual muitas pessoas clamam e nada acontece. Não ter uma conexão vital com o amado. Sabe, querido, como é que está esse tempo? Eu quero te dar uma sacudida, porque talvez você não está logrando vitórias na sua vida por conta dessa falta dessa conexão, dessa comunhão com o Senhor. Se você vive uma vida cristã, é essencial você ter isso como prioridade. Um tempo a sós com Deus, ter como prioridade um tempo de oração com Deus, um tempo de qualidade. A gente vive uma vida muito apressada, sabe, queridos? A hora é séria, a hora não para. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que cuidar assim, tem que comprar, tem que trabalhar. Eu sei que a coisa não é fácil, mas se a gente quer lograr, queridos, vitórias, se a gente quer ter soluções, ter passos para resolver os problemas, é preciso buscar em Deus, é preciso ter um tempo a sós com Deus, sabe? Um tempo em secreto com Deus. Entrar no lugar secreto com Deus. Ter intimidade com Deus. Jesus diz que se permanecermos nele e pedirmos ao Pai, não haverá limites no que podemos alcançar do alto. Você já pensou nisso? Hoje é o dia para você meditar nos pontos que aprendemos sobre meu tempo com Deus, como vai. Comece a considerar a importância de acrescentar a oração na sua vida devocional diária. Ler a Bíblia e falar com Deus. Como anda esta prática na sua vida? Pense nisso. Eu amo a tua vida, quero o melhor de Deus para você. 2020 é o ano dos conquistadores das promessas de Deus. Então pense, o Senhor vai te dar a direção para você alcançar essas promessas. Eu amo a tua vida, amém? Eu quero orar por você, manda tua mensagem para nós, amém?
você está nos acompanhando e ainda não é inscrito no YouTube, se inscreva em nossa página, nos abençoa, tá, querido? Nos abençoa. Você se inscrevendo vai estar nos abençoando. Você compartilhando o nosso link também estará nos abençoando. Seja um missionário. Se você permaneceu conosco até agora, se essa palavra foi edificante, compartilhe com alguém. Amém? Eu amo a tua vida. Vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, ó Deus, porque a grande verdade é que muitos de nós temos esta grande dificuldade de separar um tempo para orar. Muitos de nós, Senhor, não conseguimos passar, Senhor, ó Deus, minutos preciosos na tua presença. Quanto mais horas na tua presença. O Senhor Jesus Cristo está nos ensinando através desta palavra que buscar o Senhor em primeiro lugar é a melhor coisa para termos a direção para a resolução dos problemas de nossas vidas. Assim, Pai, como nós vimos no dia de ontem, na história da reconstrução dos muros de Jerusalém, que Neemias se humilhou diante de ti, buscou a sua face, ó Deus, para buscar a direção, o que fazer, e o Senhor deu a direção, o Senhor proveu todas as coisas para que ele cumprisse o chamado, para que cumprisse essa obra, Senhor, ó Deus. Eu creio, ó Pai, que, Senhor, ó Deus, ao nos posicionarmos nessa busca em oração, Senhor, ó Deus, Pai querido, diante de Ti, o Senhor há de nos dar a direção, Senhor, daquilo que nós precisamos fazer para que nesses tempos difíceis, Senhor, possamos lograr sucesso, Senhor, ter sucesso, Senhor, ó Deus, alcançar vitórias, Pai querido, ó Pai amado, ó Deus, para a glória do Teu nome, Pai. Ó Deus, nos revela como o Senhor quer que façamos, nos dá a direção, Senhor, do que fazer, ó Pai, para a glória do Teu nome. Dá-nos os passos, Senhor, ó Deus, para que possamos continuar no centro da Tua vontade e receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Não queremos, Senhor, fazer as coisas que precisamos fazer independentes de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, nós precisamos de Ti. Por isso, Senhor, nos ensina a viver esta vida de comunhão em oração contigo, Senhor. Espírito Santo, a grande verdade é que nós não sabemos orar, mas o Senhor nos guia no processo desta oração. Então nos conduza a estarmos nesse relacionamento com Deus. Nós te damos liberdade, Espírito Santo, para que o Senhor possa operar em nós, para que possamos vivenciar verdadeiramente este princípio, Senhor, de intimidade para a glória do Teu nome. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, flua o Teu Espírito em nós, nos dá graça. Abençoa o nosso final de semana, Senhor, que venham derramar do óleo precioso, óleo de alegria sobre a vida dos Teus filhos que estão conosco nesta noite no compartilhar desta palavra. A Deus, eu quero te pedir, abençoa, Senhor, ó Deus, o Teu povo, ó Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu os abençoo para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que esse final de semana seja marcante na sua vida. Amém, queridos? E nós estamos aí nos reunindo. Nos domingos, às 19 horas, nós já começamos os nossos trabalhos. Se você desejar estar conosco, amém, você pode estar. Venha nos fazer uma visita, será um motivo de grande alegria. Eu sou o pastor William, pastor da comunidade Nação 400. Seja um valente da fé. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor.